Olá, bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui você encontrará opiniões, revisões críticas das evidências, clássicos revisitados e comentados, atualizações. Tudo isso de maneira dinâmica e informal, na medida do seu interesse, e de acesso muito fácil. O objetivo é apresentar dados científicos e comentários que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Aqui estamos novamente às voltas com este tema: depressão e uso de antidepressivos na gravidez. Não é à toa. Certamente esta situação é um dos desafios com os quais nos deparamos em nossa prática clínica. No episódio número 10 do PQU Podcast, eu mostrei para você um estudo sobre os riscos de se usar antidepressivos durante a gestação. Resumidamente, o estudo mostra que mulheres em uso de antidepressivos têm maiores riscos em sua gestação, mas não exatamente por causa do uso do antidepressivo, e sim por outros fatores comuns a esta população. Se ainda não escutou o episódio número 10, vá até lá e escute. O estudo do episódio de hoje do PQU Podcast aborda esse mesmo tema, a partir de um vértice diferente. Os autores fazem uma revisão sobre os riscos para o recém-nascido de uma mãe com episódio depressivo durante a gestação e que não recebeu tratamento para tal. O PQU Podcast encerrará em breve a sua primeira temporada. Este é o episódio número 29. Olha, tem muito conteúdo para você ver e rever nesses 29 episódios disponíveis em nosso podcast. Faremos um pequeno intervalo após o episódio número 30, que justamente por isso será um episódio muito especial. Aguardem. Semana que vem ele estará no ar. Lembre-se também de que o PQU Podcast é uma iniciativa nossa, bancada com recursos próprios, sem patrocínio de espécie alguma, fato que garante nossa liberdade de opinião. Voltando ao nosso episódio de hoje, o artigo intitulado Desfechos no neonato de mulheres com depressão não tratada comparadas com mulheres sem depressão. É uma revisão sistemática e meta-análise publicada no JAMA Psychiatry em junho de 2016, por Alexander Jardy e colaboradores. O processo de decisão sobre usar ou não uma medicação psicotrópica durante a gravidez é, sem dúvida alguma, recheado de mitos e preconceitos. Mesmo quando os dados são colocados na mesa, ainda assim há tendência à distorção dos fatos. Médicos e pacientes tendem a encarar esta decisão como sendo entre as seguintes opções: 1. Usar antidepressivos durante a gestação, trazer alívio sintomático para a gestante e expor o neonato a potenciais riscos. Ou 2. Não usar antidepressivos, manter a mãe sintomática, mas poupar o neonato desses riscos em potencial. Não é à toa que um levantamento publicado em 2009 por Goodman e colaboradores mostrou que apenas cerca de 30% das mulheres grávidas com episódio depressivo consideram o tratamento farmacológico como uma opção viável. A escolha baseada nas opções descritas suscita culpa. Uma gestante é capaz de qualquer sacrifício para poupar seu filho de riscos. Continuar deprimida passa a ser uma missão. O problema é que não podemos ter certeza que essa decisão seja assim tão simples. Não tratar a gestante realmente poupa neonatos de riscos?
Jardi e colaboradores argumentam que as poucas revisões prévias a respeito desta questão não foram bases seguras sobre o uso ou não de tratamentos antidepressivos nas gestantes. Mas anotem aí o seguinte ponto. Os autores fazem a hipótese de que, ao assegurar que revisariam apenas estudos em que as gestantes deprimidas realmente não estivessem em tratamento antidepressivo, o risco para os recém-nascidos seria menor que nas revisões posteriores. A ideia aqui é que o tratamento antidepressivo, não contabilizado ali pela metodologia dos estudos, estaria aumentando artificialmente o risco causado pelo episódio depressivo em si durante a gestação. O estudo aqui discutido, a revisão, tem muitas qualidades metodológicas. Foi descrita previamente em um banco de dados online e registro de revisões sistemáticas. Esse tipo de banco de dados é uma tentativa de diminuir sua manipulação em busca de metodologia que fornece os resultados desejados. E conta também com um método de busca e seleção de artigos extremamente cuidadosa e minuciosa. Com essa metodologia, 4.279 artigos foram selecionados para rastreamento pelo título e resumo. Destes, 347 passaram para a fase de rastreamento pelo texto completo, e apenas 23 foram incluídos na análise. Todos os estudos eram observacionais, prospectivos, exceto um, que tinha um desenho retrospectivo. Os desfechos primários foram os seguintes: nascimento pré-termo, antes de 37 semanas, pequeno para a idade gestacional, significando peso ao nascer menor que o 10º percentil, grande para a idade gestacional, que seria o peso ao nascer maior que o 90º percentil, baixo peso ao nascer, que seria menor que 2.500 gramas, e admissão em unidade de terapia intensiva. Os resultados mostraram que mulheres grávidas com depressão não tratada, comparadas a mulheres grávidas não deprimidas, tiveram um aumento significativo de nascimentos pré-termos. Esse resultado foi relatado em 14 estudos da revisão, e a meta-análise mostrou um odds ratio combinado de 1,56. O mesmo aconteceu com o risco de baixo peso ao nascer. Esse resultado apareceu em 8 estudos e com um odds ratio combinado de 1,96. Somente um estudo descreveu um risco aumentado para o desfecho pequeno para a idade gestacional, com odds ratio de 1,37, e 2 estudos relataram um aumento de risco de admissão em unidade de terapia intensiva, odds ratio combinado de 1,12. Uma análise de subgrupos mostrou ainda uma tendência, sem significância estatística, do risco de nascimento pré-termo em mulheres com depressões mais graves. No início do episódio, eu pedi que vocês guardassem o seguinte ponto. Os autores trabalharam com a hipótese que o vilão da história seria o uso de antidepressivos, e não a depressão em si. Eles reconhecem, ao discutirem seus dados, que na verdade os riscos encontrados em sua revisão foram até mesmo maiores que os resultados revisados anteriormente, e que seus resultados devem, portanto, chamar a atenção de nós clínicos para os riscos de episódios depressivos não tratados em mulheres gestantes. No entanto, eles argumentam que estes dados não podem apoiar o uso de antidepressivos durante a gestação, já que até o momento da publicação, a literatura mostrava que mulheres deprimidas, tratadas com antidepressivos, corriam riscos de magnitude semelhante aos aqui descritos, em gestantes não tratadas. Aqui eu vou lembrá-los novamente do episódio número 10 do PQU Podcast. Lá discuto um artigo publicado após o estudo aqui descrito, que trata-se de um grande estudo com evidentes qualidades metodológicas e que tem como resultado principal o achado de que
o uso de antidepressivo não parece ser o responsável por desfechos negativos em gestantes deprimidas. Somando-se estes resultados, eu diria que a decisão que se coloca frente a gestantes e seus clínicos é a seguinte: 1. Usar antidepressivos durante a gestação, trazer alívio sintomático para a gestante e expor o neonato a alguns riscos potenciais. Ou 2. Não usar antidepressivos, manter a mãe sintomática e expor o neonato a outros potenciais riscos. Assim como no episódio número 10, eu ressalto que a decisão de usar antidepressivo durante a gestação é complexa e deve ser tomada caso a caso. Mas também fica clara, acredito eu, a minha opinião de que, diante dos novos dados da literatura, trazidos para você aqui em nosso podcast, o uso de antidepressivo mostra-se cada vez menos prejudicial do que se pensava a princípio. Principalmente quando o diagnóstico de depressão é feito de modo conservador e o uso de medicamento de maneira criteriosa. Espero que tenham gostado e obrigado novamente pela audiência. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQU Podcast agradece sua atenção.